Amém. Deus seja louvado. Mais uma vez, povo de Deus, bom dia. Muito obrigado, pastor Wagner, pelo convite e a oportunidade de falar mais uma vez para esse grupo. Que a presença, a paz de Deus esteja sobre cada um de nós nesse momento que vamos estudar a palavra. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Nós vamos fazer uma reflexão no capítulo 11 de Hebreus e uma parte do capítulo 12. Pastor Wagner já orou, já pediu a bênção para a mensagem, então vamos direto ao texto bíblico. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32. Que mais direi? Diz Paulo. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. E o que foi que eles fizeram? Verso 33. Estes, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, mas não aceitaram o resgate para obterem superior ressurreição. Aqui está. Primeira parte do resumo dos heróis da fé. O que todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser um herói da fé, desde que eu possa subjugar reinos, desde que eu possa fechar a boca de leões, desde que eu possa entrar no fogo e o fogo não me queimar, desde que eu possa tirar a força da fraqueza, desde que eu possa escapar do fio da espada. E essa é uma parte linda dos heróis da fé. A grande questão é que Deus não nos engana. E Deus diz assim: olha, nem sempre essa vai ser a realidade dos heróis da fé. Nem sempre os heróis da fé irão apagar, extinguir o fogo, nem sempre os heróis da fé irão fechar a boca dos leões, nem sempre os heróis da fé irão subjugar o fio da espada. Aí vem o verso 36, outros. O verso 36 começa dizendo outros. Eu desafio você a encontrar na Bíblia um outros tão duro e desafiador quanto este. Porque ele diz assim: olha, lembra desses aí que eu falei agora? Que enfrentaram o leão, fecharam a boca dos leões, enfrentaram exércitos, a espada não os derrotou, o fogo não os queimou. Aí diz assim: mas espera um pouquinho, tem outros. E esses outros, meu amigo, minha amiga, esses outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Então Deus está dizendo assim: eu não vou te enganar. Eu não vou te enganar. Não existe só a primeira parte dos heróis da fé. Existe a segunda parte dos heróis da fé. Não existe só aqueles que fecharam a boca dos leões, não foram queimados, enfrentaram a espada, derrotaram exércitos. Os outros são aqueles que foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, se vestiram como peles de ovelha e foram diante dos leões. E a grande questão de Deus não era outro Deus, e o meu amor por um grupo não era diferente do amor por outro grupo. Por que Deus escolheu uns para enfrentar a espada e não ser derrotado por ela, para entrar no fogo e não ser queimado por ele, e outros para serem encerrados ao meio? Nós só vamos saber no céu. Mas era o mesmo Deus, era o mesmo amor, e eram filhos do mesmo patamar. Então, em nenhum momento eu disse assim: olha, esse filho aqui, ele vai ter que sofrer mais porque ele é um filho inferior. Não era filho inferior. É tanto que sobre estes, a Bíblia faz questão de dizer que eram homens e mulheres tão grandiosos que o mundo não era digno da presença deles. E eles foram mortos. Na vida cristã, meus amigos, essa é a realidade. Há momentos em que nós vamos enfrentar exércitos
em que as coisas vão dar certo, em que Deus vai fechar a boca do leão, em que você vai ver o fogo que se acendeu contra você ser apagado. E outro momento, você vai ver pessoas, sua vida sendo cerrada ao meio, literalmente ou de maneira figurada. Um dos meus trabalhos aqui na divisão sul-americana de trabalho hoje é gravar o Prova e Vede. Então eu tenho que selecionar as histórias e organizar as histórias para que cheguem nas igrejas. E eu costumo dizer que esse é o tipo de trabalho que eu não tinha que receber para fazer, eu tinha que pagar para fazer. Porque o meu trabalho é receber cerca de 150 histórias, para das 150 histórias se tirar 52 histórias. E é um trabalho emocionante. Quantas vezes eu já chorei lendo as histórias que eu estou selecionando. E eu disse, Senhor, me ajuda para selecionar as 52, porque daria para gravar as 150. E eu vejo isso de maneira muito clara. Pessoas enfrentando perseguição na faculdade, na universidade, em casa e vencendo, e Deus abrindo portas. E eu vejo pessoas que deu tudo errado, que, que aconteceu o contrário do que ela pediu, que o professor não mudou a data da prova e ele perdeu a matéria, perdeu a faculdade. E as duas histórias terminam com provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Uma das maiores realidades da vida cristã é o Senhor é bom. Não é quando eu não sou cerrado ao meio. O Senhor é bom, não é quando a espada não me atinge. E nós temos que conviver com isso até Jesus voltar. E se nós não aprendermos a conviver com isso, nós vamos ter muita dificuldade. Ellen White diz que no tempo do fim, os que irão enfrentar as últimas provas terão que enfrentar cansaço, demora e fome. Os que irão enfrentar o tempo do fim terão que enfrentar cansaço, demora e fome. É muito fácil enxergar Deus na primeira parte do texto. O fogo não me queimou, o exército não me destruiu, a espada não me partiu, mas eu tenho que andar com Deus ao ponto de que quando a espada me partir, quando eu for apedrejado e quando as coisas derem erradas, eu continue dizendo: Louvado seja o teu nome, Senhor. E essa é a parte difícil da vida cristã. Diz que um dia um homem estava andando com seus filhos na rua e, em um momento ali de descuido, um dos filhos atravessou a rua e um carro vinha muito rápido, com muita velocidade, e por alguns centímetros não bateu no filho dele. Se batesse, seria morte instantânea pela velocidade do carro. Imagina a emoção desse pai pegar o filho ali chorando e agradecendo a Deus. E à noite ele foi orar e foi agradecer a Deus. Senhor, ele disse muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o carro não atingiu meu filho. Senhor, teu amor é maravilhoso. Nada aconteceu com meu filho. E ele disse que ouviu claramente o Espírito Santo se aproximando dele, dizendo: Meu filho, se o carro tivesse batido e matado teu filho, eu continuaria sendo um Deus bom. Se o carro tivesse batido no teu filho e matado o teu filho, eu continuaria sendo um Deus bom. Nós precisamos entender que Deus está nos conduzindo para um momento na história da humanidade em que Deus não vai parecer um Deus bom, em que Deus não vai parecer um Deus que atende, um Deus que responde. E talvez o que você esteja passando nesse momento seja apenas um preparo para o que nos aguarda. Talvez você sinta como que sendo cerrado ao meio por você se manter fiel a Deus. E Deus está dizendo, meu filho, eu estou te preparando agora para o que vai vir. O que vai vir vai ser mais intenso do que isso. Por favor, confie em mim, em meio à escuridão, até que volte a brilhar a luz. Há um autor que eu gosto muito, Richard Baxter, que ele diz assim: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos ter para ganhar o céu. O céu, a vida eterna, pagará qualquer prejuízo que possamos ter para ganhar o céu. Mas nada pode pagar o prejuízo de perder o céu. Nada pode pagar o prejuízo de perder o céu. A W. Tozer é quem dizia: confie em Deus em meio à escuridão, até que volte a luz. Confie em Deus na escuridão, até que volte a luz.
John Stott dizia: há momentos na vida do cristão que ele está sendo como que poldado pela dolorosa tesoura de poldar. Há momentos na vida que você está sendo poldado pela poderosa tesoura de podar. Mas ele dizia: mas tenha segurança que a dolorosa tesoura de podar está nas poderosas mãos do Salvador. As dolorosas tesouras de podar está nas seguras, poderosas mãos do Salvador. Essas histórias de Hebreus 11, amigos, nos ajudam a entender que o inimigo nos ataca de duas maneiras: internamente e externamente. Internamente é através do meu mau caráter. Internamente é através da minha vaidade, da mentira, da promiscuidade, da crítica que ainda tem em mim. E quando eu vou caminhando com Deus, Deus vai tirando isso. Deus vai tirando a crítica, Deus vai tirando a vaidade, Deus vai tirando a maldade, a promiscuidade, Deus vai limpando o meu caráter. Todo dia eu vou esconder, vou escolher, vou percebendo uma coisa nova e todo dia Deus vai me ajudando a vencer. Mas chega um momento que eu começo a caminhar com Deus de maneira tão íntima, que Deus tem tanto acesso ao meu coração, que não tem mais nenhum armário no meu coração trancado para Ele, que o inimigo fica desesperado. E ele começa a dizer: eu não tenho mais como atacar ele por dentro, então eu vou começar a atacar por fora. Feliz é aquela pessoa em que o inimigo não consegue mais atacar por dentro e agora começa a atacar por fora. Então o que eu clamo a Deus todo dia é: Santo Deus, que o inimigo não encontre mais nada dentro. Eu sei que ainda tenho maldades, eu sei que ainda tenho pecado, eu sei que ainda tenho coisas a vencer, mas vai me ajudando a vencer na tua presença. Mas que o inimigo fique tão desesperado que agora ele só tem um jeito de atacar. Um dia queriam pegar Daniel e disseram assim: só tem um jeito de pegar Daniel, é fazendo ele ficar contra a lei do Deus dele, porque pelo caráter dele, nós não vamos conseguir pegar Daniel numa mentira. Nós já tentamos. Nós não vamos conseguir pegar Daniel desviando o dinheiro do governo. Nós já tentamos, nós investigamos. Aqueles homens fizeram tudo para pegar Daniel. Chegaram à conclusão: só tem um jeito de pegar Daniel, externamente, tentando persegui-lo. Um dia um ancião me disse assim: pastor, nós temos uma visita para fazer. E não é uma visita fácil, pastor, é uma visita difícil. Se prepare porque imagino que não vai ser fácil a visita. Nós vamos visitar uma família. Eu tinha acabado de chegar no distrito e ele disse assim: nós vamos visitar uma família, pastor. É um casal que tem dois filhos. Eles estão desempregados, os dois. Ele tem um bom currículo. Ele é um trabalhador excelente, mas na área dele, ele só consegue trabalhos para trabalhar no sábado. E ele decidiu que não vai. E está enfrentando a situação, pastor, há 2 anos. E eu fui já preparado para encontrar uma família questionando: cadê Deus não abre as portas? Por que Deus não age? Por que Deus não ajuda? Quando eu cheguei lá, no lugar de encontrar uma família chateada, magoada, encontrei uma família feliz, mas eles estavam tão felizes que eu olhei para o ancião como que perguntando: você me trouxe na casa certa? Você tem certeza que eu estou no lugar certo? E quando eu sentei, eles começaram a me contar e eu vi que estava na casa certa. Ele disse que algumas vezes aceitava o emprego na segunda e deixava para falar sobre a guarda do sábado na sexta, na esperança de que aquela semana de trabalho visse enquanto ele trabalhava bem, mas eles, pastor, na sexta-feira, quando eu vou explicar, eles me demitem. E dizem: olha, não precisa voltar segunda-feira. E eu disse: como é que vocês estão? E ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na vida. Ele disse: pastor, eu não posso lhe dizer que é fácil, eu estaria mentindo. Mas, pastor, nunca na história dessa família Deus nos carregou nos braços, como nesses últimos 2 anos. E eu vou lhe dizer, pastor, se tivesse que passar por isso tudo de novo para sentir o que estamos sentindo, nós passaríamos tudo de novo, porque nós nunca sentimos o amparo e o cuidado de Deus, como estamos sentindo nesses 2 anos sem emprego. Pastor, nós estamos vivendo coisas perto de Deus que nunca vivemos antes. Quando o inimigo ainda tem espaço para nos atacar internamente, nós damos água para o inimigo beber. Nós não experimentamos Deus. Sabe quando é que nós experimentamos Deus de verdade? Quando o inimigo começa a usar
pessoas de casa, quando o inimigo começa a usar pessoas do trabalho para nos atacar, para tentar nos afastar de Deus, aí nós começamos a experimentar o melhor da presença de Deus. Então, eu não sei que momento você está vivendo, mas se você fizer parte desses outros aqui, levante as mãos para os céus e diga: Santo Deus, eu não entendo, mas eu continuo do teu lado. Eu quero continuar do teu lado. Alguns já me ouviram, alguns já me ouviram contar essa história. Um dia eu estava num congresso falando para jovens e tinha ali uns, sei lá, uns 4.000 jovens. E antes do meu sermão, uma cantora iria cantar. E ela estava muito empolgada, ela pegava o microfone e dizia: Jovens, Deus quer mimar vocês. E ela repetia: Jovens, Deus quer mimar vocês, Deus quer mimar vocês. E ela repetia umas 5 vezes: Deus quer mimar vocês. E quando eu peguei o microfone, meus irmãos, eu tive muita vontade de dizer: Jovens, é mentira. Deus não quer mimar você. Deus quer transformar você. Se Deus quisesse apenas mimar você, não haveria na Bíblia Hebreus 11, de 36 a 39. Não haveriam pessoas cerradas no meio. Não haveriam pessoas mortas pelo fio da espada. Não haveriam pessoas apedrejadas. Não haveriam pessoas que foram vestidas de ovelha para serem comidas pelo lobo, pelos leões. Eu creio que Deus pode nos mimar e vai nos mimar a eternidade inteira. A eternidade vai ser um mimo só. Mas enquanto a eternidade não chegar, Deus não quer mimar, Deus quer transformar caráter. Mas aí vem a coisa mais linda do texto bíblico para mim. Capítulo 11, verso 39. Ora, todos estes, quer os da lista que não sofreram, quer os da lista que sofreram, eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, Paulo está dizendo assim: olha, esses todos aí, tanto da lista quanto da outra, eles deram bom testemunho. Não é porque um sofreu e outro não sofreu. Não é porque um foi para o céu na carruagem de fogo, Elias, e o Eliseu morreu de uma doença que demorou muito. Não, não é porque um sofreu e o outro não sofreu, que eles não. Não, os dois obtiveram bom testemunho. Eles já podiam estar salvos, porque eles já podiam estar salvos. Mas o texto diz: mas eles ainda não obtiveram a concretização da promessa que aguardavam. Esse texto está dizendo: eles ainda não estão no céu. Isso é uma das provas bíblicas de que quem morre não vai para o céu. Porque o texto diz: apesar de eles estarem bom testemunho e poderem já estar salvos, com exceção dos que a Bíblia diz que já estão no céu, eles não concretizaram ainda a promessa que aguardavam. Em outras palavras, eles ainda não estão salvos. A pergunta é: por que eles ainda não estão salvos, se eles já poderiam estar salvos pelo testemunho de fé que deram? Aí o verso 39 diz, ou o verso 40 diz: olha que coisa linda, por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Deus não tem duas categorias de filho. Então ele levou alguns para o céu já, mas por um princípio, para ensinar um princípio profético claro, através de Enoque, Moisés e Elias. Mas a grande maioria dos seus heróis está morta. E sabe por que eles estão mortos? Sabe por que eles ainda não obtiveram a concretização da promessa? Porque nós ainda não estamos lá. E eles, sem nós, não serão aperfeiçoados. Eles estão aguardando no túmulo. Eles estão esperando a ressurreição para irem para o céu e serem aperfeiçoados. Porque eles, Deus decidiu que eles, sem nós, não serão aperfeiçoados. Quando é que eles serão aperfeiçoados? Quando a trombeta soar e os vivos e mortos obtiverem a concretização da promessa. Então Deus ama tanto a mim e a você, que decidiu que no meio desse vale de lágrimas, ele faria Davi esperar no túmulo até que você receba a promessa. Deus decidiu que no vale de lágrimas ele faria Eliseu esperar a ressurreição, até que você seja vivificado e aperfeiçoado e veja a promessa concretizada. Então, os que estão no céu é apenas para nos dar um vislumbre da esperança. Mas os que estão dormindo é para dizer: Deus não esqueceu os seus heróis, Ele não vai esquecer de mim. Eles estão aguardando a ressurreição
e eu vou aguardar também. Aí o capítulo 12 começa dizendo assim: portanto, veja, na língua portuguesa, a palavra portanto é uma palavra de ligação. Sempre que você lê a palavra portanto na Bíblia, pare. Porque a palavra está dizendo assim: olha para o que você acabou de ler, porque eu vou te dar a moral da história. Veja, Paulo não escreveu Hebreus com capítulos e versículos. Não existia capítulos e versículos quando a Bíblia foi escrita. Então, quando Paulo escreveu, ele escreveu um texto só. Quando ele terminou de escrever o que você acabou de ler no capítulo 11, ele já começou dizendo: portanto, vou te explicar por que Hebreus 11 está na Bíblia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso do pecado que tem nas mentes nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, Paulo está dizendo assim: deixa eu te explicar por que que eu falei desses homens e mulheres da fé. Uns que sofreram muito e os que não sofreram quase nada. É porque eles são uma nuvem de testemunha a nos rodear. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é uma nuvem de testemunha a nos rodear. Você está passando por um momento de viuvez, a pessoa que você amava, que você pensou que ia chegar na porta do céu, e que você pensou que quando a trombeta soasse, ela estaria do seu lado, ela está morta. Então tem uma testemunha na Bíblia chamada Ruth que pode te ajudar. Ela conviveu com a viuvez, com a morte de pessoas queridas, e ela perseverou ao lado de Deus. Então, por que que a história de Ruth está lá? Não é para me informar, é para me ajudar na caminhada, porque ela faz parte dessa nuvem de testemunhas que está colocada na Bíblia para me ajudar a me desembaraçar de todo o peso que o pecado coloca sobre mim e continuar olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Você está enfrentando uma pessoa irada na tua casa, uma pessoa temperamental, que está tentando atrapalhar a tua caminhada cristã. Olha para uma testemunha da Bíblia chamada Esther, casada com um homem temperamental, irado, como ela conseguiu, mesmo casada com esse homem, ela conseguiu dar bom testemunho da sua fé. Você está testemunhando e esse testemunho está fazendo você arriscar algumas coisas, o teu emprego, está fazendo você arriscar as tuas finanças, está fazendo você arriscar a tua faculdade, porque você quer dar um bom testemunho de Deus e não quer abrir mão dos princípios. Então olha para uma testemunha chamada Maria, que para poder abraçar a fé teve que arriscar a própria vida ao aceitar ser mãe do Salvador antes de ser casada com José. Então a Bíblia é uma nuvem de testemunha, meus irmãos. Escolha as suas testemunhas. E eu escolhi as minhas. E eu quero mostrar para vocês algumas das minhas testemunhas bíblicas que me ajudam na minha caminhada, na maneira como eu crio os meus filhos, na maneira como eu tento conduzir minha família. A primeira testemunha que me ajuda na minha caminhada é Noé. O livro Fundamento da Educação Cristã, página 504, diz que Noé empregou pessoas na construção da arca. Às vezes a gente pensa que Noé construiu a arca sozinho com seus filhos. Não é verdade. Noé empregou pessoas. E ela chega a dizer, nesse livro, Ellen White, na página 504, que algumas pessoas até creram na mensagem da arca, mas morreram antes do dilúvio, pela pregação de Noé. Então, Deus mandou, meus irmãos, Deus mandou a planta para Noé, mas Deus não mandou a arca para o recurso para Noé. E aí, Noé teve que tirar do seu recurso para a construção da arca. E ele foi empregando o melhor do recurso dele na construção da arca. Até o dia que eu imagino que Noé não tinha nada. Eu não consigo imaginar Noé esperando o dilúvio e juntando carro, apartamento, terreno, gado, ovelha. Ele foi empregando tudo na construção da arca. Até o dia que ele disse assim: filhos, eu vendi a casa. E os filhos perguntaram: pai, onde é que a gente vai dormir hoje? Se vocês querem dormir hoje debaixo de um teto, tem que ser na arca, porque eu não tenho mais nada nessa terra. Noé colocou tanto o coração dele na obra da causa de Deus, que naquele momento era a arca, que ele conseguiu arrancar o coração dos filhos dessa terra. Às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã tão relaxada, que os nossos filhos têm mais desejo de ir para a Disney do que ir para o céu. Quanto mais eu me envolvo na causa de Deus, mais eu estou arrancando o coração dos meus filhos dessa terra. E a minha testemunha Noé diz assim: viva a vida cristã de maneira tão intensa que os seus filhos não queiram ficar nessa terra.
Viva a sua vida cristã de maneira tão intensa, se envolva tanto com a igreja, se envolva tanto com a fidelidade, seja tão comprometido com as coisas de Deus, que os seus filhos não queiram ficar nessa terra. Hoje eu tive uma das maiores alegrias que um pai pode ter. Minha filha está estudando já no internato e ela, 5:10 da manhã, começou a mandar perguntas aqui sobre a Bíblia e tal, sobre Moisés e Faraó. E eu disse, filha, onde é que você está agora? E ela disse, pai, eu estou no culto que faz aqui no internato. E quem quer participa, não é o culto oficial, mas quem quer participa. E esse culto no internato que ela está se chama Na Fila para as Santas Horas. Na Fila para as Santas Horas. E ela disse assim, pastor, pai, esse culto na sexta-feira vai até quase meia-noite. A gente fica aqui estudando a Bíblia, orando, cantando. E hoje eu acordei 4 da manhã e para vir para esse culto buscar a Deus. Ô, gente, como é que um pai não se emociona com isso? Mas eu creio que Deus usou as vezes que minha filha viu a mim e a mãe dela buscando a Deus de madrugada, para colocar no coração dela o desejo de agora longe do pai e da mãe. Eu não estou mais lá para acordar, não estou mais lá para balançar e dizer está na hora, mas do jeito que ela viu, ela está reproduzindo. A segunda testemunha que me marca profundamente, eu quero terminar com ela, já falei de Daniel, é Abraão. Abraão, nesse momento, ele recebeu a ordem para sacrificar o filho. E sacrificar, meus irmãos, é diferente de matar. Sacrificar, Abraão havia passado a vida inteira sacrificando ovelhas. E sacrificar é amarrar as mãos e os pés da ovelha, cortar o pescoço da ovelha e queimar a ovelha. Então, quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, Abraão se imaginou cortando o pescoço de Isaac e queimando Isaac. E ele passou 3 dias até chegar no monte, onde Deus disse que ele deveria chegar. E Ellen White diz que com voz trêmula, Abraão desvendou ao seu filho a mensagem divina. Ele disse, filho, deixa eu te dizer o que é que a gente veio fazer aqui. A gente vai fazer um sacrifício, é verdade. Mas, filho, o sacrifício é você. O sacrifício é você. E Ellen White diz, nesse livro, que Abraão estava tão cansado, ele já era tão idoso, que Isaac poderia facilmente escapar desse destino se ele houvesse preferido fazer. Abraão já estava ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias. E ele não poderia ter corrido atrás de Isaac e ter segurado Isaac à força. Isaac era um vigoroso jovem, ela diz. Isaac, porém, tinha sido educado, aqui está. Ele tinha sido educado desde a meninice. Aí eu destaco essas duas palavras: a uma obediência pronta e confiante. Ele tinha sido educado desde a meninice. Quando Abraão chegava, a primeira coisa que Abraão fazia não era armar a tenda, era armar o altar onde a família iria adorar a Deus. Desde pequeno, Isaac tinha visto isso, a obedecer a Deus de maneira pronta e confiante. E quando o propósito de Deus foi colocado diante dele, ele se entregou com uma voluntária submissão. Porque agora não era mais a fé de Abraão, ele era participante da fé do pai. Abraão havia tido a capacidade de transmitir a fé para o filho. E aqui tem a coisa mais extraordinária desse texto. Isaac se sentiu honrado. Vamos lá, isso aqui é muito profundo. Isaac se sentiu honrado ao ser chamado a dar a vida como oferta. Então, eu imagino Isaac dizendo assim: pai, peraí, eu acho que o senhor não entendeu bem, ou eu não entendi bem. O senhor está dizendo que aquela ovelha que simboliza o Salvador, que a gente faz sacrifício desde que eu sou pequeno, aquela ovelha sagrada lá, que não pode ser qualquer ovelha, tem que ser uma ovelha sem mancha, tem que ser uma ovelha perfeita, porque ela simboliza. O senhor me ensinou que ela simboliza o Salvador. O senhor está dizendo que Deus mandou eu substituir a ovelha? É, filho, é isso mesmo. Aí sabe o que Isaac disse? Pai, não é sacrifício, é honra. Eu me sinto honrado, pai. E o texto continua dizendo que Isaac ajudou Abraão a amarrá-lo. Ô, pai, então vamos logo, pai. É uma honra muito grande para mim. Vem cá que eu vou te ajudar. E o texto continua dizendo que Isaac ajudou Abraão a amarrá-lo no altar. Porque ele entendeu que não era sacrifício, é honra. Meus irmãos,
Não é sacrifício guardar o sábado, é honra. Passar 24 horas por dia na presença do meu Salvador é honra, não é sacrifício. Se você entender a fé, se você conseguir passar isso para os seus filhos, não passe como sacrifício. Ah, se o sábado demorasse um pouquinho mais para chegar. Ah, se o sábado fosse mais rápido para acabar. Não é assim que é. Ô, Santo Deus, eu queria que mais dias na semana fossem sábado, para eu poder passar a semana inteira, ou mais dias na tua presença o dia inteiro. É uma honra poder passar o dia na presença do meu Salvador. Tem gente devolvendo o dízimo e oferta como sacrifício. É uma honra. É uma honra que Deus confie em mim os recursos dele, porque pertencem a ele. E é uma honra que Deus confie em mim devolver uma parte para ajudar na pregação do Evangelho. É uma honra. E eu queria ter mais, Senhor, para ser mais participante dessa honra. É uma honra o meu Salvador fazer do meu corpo o templo do Espírito Santo. Cuidar do corpo não devia ser sacrifício, deveria ser uma honra, porque é o templo do Espírito Santo. E eu vou honrar o meu Deus cuidando do meu corpo. Então escolha as suas testemunhas, mas elas estão na Bíblia para ser uma nuvem ao seu redor, para te ajudar na caminhada, para que você possa, com força, como diz Paulo, desembaraçar-se do pecado que tenazmente te assedia e correr com perseverança até Cristo, o autor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu quero convidar essa manhã a dizer, Santo Deus, muito obrigado por essa nuvem de testemunhas. Muito obrigado por esses homens que passaram pelo que eu estou passando hoje, perseguição, crítica, momentos difíceis, que eu não entendo por que isso está chegando para a minha vida. Mas eu quero ser um homem ou mulher do qual o mundo não é digno, que possa dizer, eu continuo do lado do meu Deus, apesar de não estar acontecendo do jeito que eu pedi. Mas eu quero continuar correndo com perseverança, até o dia que os que estão mortos e eu admirei ressuscitem, e eu seja levado para junto com eles receber a vida eterna. Que Deus te abençoe, que na tua caminhada cristã essas testemunhas da Bíblia te ajudem a olhar firmemente para o autor e consumador da fé a cada manhã. Vou orar com você. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra com esse grupo. Muito obrigado por esse texto tão lindo de Hebreus. Muito obrigado porque ele nos esclarece que Deus não nos enganou. Ele não disse que vai ser apenas flores, momentos bons e sem dificuldade. Esses outros que Hebreus 11 apresenta, muitas vezes vai ser a nossa história. Uma pessoa decidiu guardar o sábado e o patrão disse: não tem problema, você vai ser até promovido. E outra pessoa, não é porque tinha menos fé, decidiu guardar o sábado e o patrão disse: não volte mais segunda-feira. É o mesmo Deus. Por que Deus escolheu um para perder o emprego, o outro para permanecer com o emprego até ser promovido? Nós não sabemos. Mas não é o mesmo Deus e preciso continuar do lado desse mesmo Deus até o final, porque isso está me preparando para o dia em que a perseguição comece de maneira mais intensa, porque ela já começou. A perseguição já começou, mas quando ela se intensificar, eu vou precisar desses momentos difíceis para enfrentar os momentos mais difíceis. Nos ajuda a ficar ao teu lado, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.